Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje no nosso vídeo eu quero falar com você sobre uma pessoa agradável e uma pessoa agradadora. O que é isso, Priscila? Hoje no mundo que nós vivemos, na sociedade que nós estamos inseridos, de uma forma ou de outra, a gente está sempre se preocupando em agradar as pessoas. Ai, o que aquela pessoa vai pensar de mim? O que essa pessoa está pensando de mim? E nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando adultos, sempre preocupados com o que o outro está pensando ao nosso respeito, se eu estou agradando. Nós vamos crescendo com essa preocupação em ser aceito na nossa sociedade, no meio que a gente vive, né? Então você está sempre procurando ser aceita ali naquele meiozinho que você vive, aquelas pessoas com que você se relaciona. E por que eu tô te falando isso, gente? Sobre ser uma pessoa agradável. Ser uma pessoa agradável é ser uma pessoa que sabe entrar e sair de qualquer lugar, uma pessoa que reconhece qual é o sentimento dela, qual é a intenção dela. A pessoa se conhece e fala: eu sou assim, eu penso assim, esses são os meus princípios. Não é aquela pessoa que vai ficar discutindo, brigando, batendo de frente, não. Ela é aquela pessoa agradável. Eu falo que a pessoa agradável é aquela pessoa que flui, aquela pessoa que tá legal, tudo bem, ok. Agora, aquela pessoa que vive para agradar, qual que é o problema dessa pessoa? Uma pessoa, quando ela é criada, ou ela é formada, ou ela foi ensinada a ser agradadora, ela vai negar ela mesma o tempo todo. Ela vai, mesmo que ela tenha que morrer, ela vai se matar, mas ela vai fazer de tudo para agradar o outro. E o que acontece? Nós não podemos criar os nossos filhos para serem agradadores. Nós não podemos criar os nossos filhos com uma preocupação em estar agradando o outro o tempo todo, em não assumir o seu papel, não assumir a sua responsabilidade, não assumir aquilo que ele acredita que é verdade, simplesmente para agradar o outro. Nós temos que nos responsabilizar pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, por aquilo que a gente acredita ser correto, ser verdade. E a gente pode até mesmo expor com respeito isso para as outras pessoas. Mas o fato é que se a gente passa a nossa vida tentando agradar o outro, você vai agradar o outro e vai se fechar para você. Você vai viver uma vida vazia, uma vida frustrada, uma vida triste, por mais que no momento ali você ache que você está sendo descolada, né? Você está sendo uma pessoa amável, você está agradando todo mundo ali. Mas no fundo você está uma tristeza. Por quê? Porque você não está sendo você. Você não está sendo verdadeira. E às vezes a gente ensina os nossos filhos assim, sabe? Quando a gente, por exemplo, chega alguém na nossa casa e o nosso filho estava ali triste, alguma coisa que aconteceu, o seu filho ficou triste, ou você chamou a atenção dele, ou um brinquedo dele quebrou, ou algum conflito aconteceu, seu filho tá triste, de cara fechada, de cara emburrada, e tá chegando visita, e você chega e fala assim pro seu filho: muda essa cara agora, põe um sorriso aí no rosto. Pode abrir um sorriso. Para de ficar com essa cara fechada. Tá, gente? O que nós estamos ensinando os nossos filhos? A agradar o outro que tá chegando com um sorriso. Só que naquele momento, ele não quer sorrir. Ele quer ficar de cara fechada porque ele tá com raiva porque o brinquedo dele quebrou. Entendeu, gente? Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos, mas na verdade a gente precisa aprender a parar de ser agradador. Parar de querer agradar todo mundo, sabe? A nossa mente, ela quer pensar o tempo todo, 24 horas a nossa mente está pensando. E a gente fica preocupado com o que o outro está pensando da gente. E na área da educação não é diferente.
Às vezes, você tá mantendo um relacionamento com seu filho que você não quer mais gritar. Você não quer mais, sabe, bater. É sua opção. Você não quer agir desse jeito. Você acredita que é possível agir de forma diferente. E quando chega uma situação... E quando acontece alguma coisa dentro da sua casa, ou quando você tá no shopping, ou quando você tá na casa da sua mãe, ou quando você tá na casa de alguém, de um amigo, e você não quer gritar com seu filho, você não quer bater no seu filho, você quer corrigir de uma forma mais nobre. Mas aí na hora você pensa, se eu não fizer nada, o que eles vão pensar de mim? O que eles vão pensar? Eles vão achar que eu deixo meu filho fazer o que quiser. Às vezes o seu filho está passando por um momento difícil, às vezes o dia dele já não foi tão fácil. E você está preocupado com o que o outro vai pensar. E aí, por você se preocupar com o que o outro vai pensar, sabe o que você faz? Você grita com seu filho. Eu já mandei você parar de fazer isso. Se você não parar, eu vou te colocar aqui sentado do meu lado sem brincar. É isso que você queria fazer mesmo? Ou você só fez isso porque o outro estava olhando? Porque você estava preocupado com o que o outro ia pensar? Gente, tô falando isso com você porque isso já aconteceu comigo. E eu não sei se a minha situação é pior do que a sua. Mas como eu trabalho na área da educação, as pessoas normalmente me julgam mais, né? Então eu vou te contar um caso que aconteceu comigo. Eu fui levar meus filhos para cortarem cabelo num sábado. Não, na verdade, acho que foi durante a semana, numa sexta-feira. E olha só o que aconteceu. Eu chegando lá, a menina que trabalha lá, todo mundo que trabalha lá, sabe que eu trabalho na área da educação e que eu prezo muito a questão do diálogo, da conversa. Eu acredito que a gente pode utilizar de recursos mais nobres. Mesmo em momentos difíceis, não é fácil, tem hora que dá vontade, né? É normal, gente, eu sou ser humano, é normal, eu fico com raiva também, tem hora que eu fico invocada, indignada. Eu vou ensinar vocês o que eu faço quando eu tô assim. E aí, o que acontece? Enquanto a minha filha estava cortando o cabelo, o meu filho estava brincando, lá tem um espaço cheio de brinquedos, e meu filho estava brincando, e o que ele encontrou? Um martelo, isso mesmo, um martelo. Só que lá no salão, a outra menina que trabalha lá tem um bebê que era recém-nascido, que era um bebezinho, nem sei que idade que era não, mas é pequenininho, bebezinho mesmo. Tava dormindo, e aí meu filho tava lá, batendo o martelo. E a gente, pra agradar a outra pessoa, falou, ô filho, não bate martelo não, vai acordar o neném. Tá. Por que tinha um martelo ali naquele lugar? Porque se tem um monte de brinquedo, um tanto de criança, vai fazer barulho, vai acordar o neném. Então, o que acontece? O neném estava num local que não era para ele estar, que é um local de trabalho e um local onde as crianças vão estar brincando, que é quase impossível não fazer barulho. Mas, como eu quis agradar a pessoa, eu tava falando pro meu filho parar de bater. Só que o meu filho tava amando brincar com aquilo. Ele não queria parar de bater. E isso foi gerando um conflito, uma confusão. E aí, eu já tava ficando sem paciência, porque a gente fica nervosa. Por quê? Não pela atitude do seu filho, mas porque você fica pensando o que eles vão pensar de mim. O que ela vai achar? Ela vai achar que eu não sou educadora nada, que eu não entendo nada de criança, que o meu filho não me escuta. Só que, gente, um relacionamento ele tem que ser baseado no respeito. Meu filho estava ali num ambiente que era para ele brincar. E era possível ele fazer barulho, porque era um ambiente reservado para a criança brincar. E como mãe, posso pedir pro meu filho brincar em silêncio, ou brincar sem fazer barulho? Ali não era um ambiente de um neném dormir, era um ambiente das crianças brincarem. Só que isso gerou um conflito muito grande, gente. Muito grande, vocês não têm noção. Sabe, eu saí de lá muito chateada, brava. E depois o dia se estendeu. E não foi um dia fácil, porque meu filho foi pra escola na sexta-feira. Sexta-feira era o dia do brinquedo. Ele esqueceu o brinquedo, eu também esqueci. E ele começou a chorar porque ele queria o brinquedo. Todo mundo tinha levado o brinquedo e ele não tinha o brinquedo. E eu fiquei chateada com aquilo, porque eu sabia que o dia já não estava sendo fácil pra ele. Porque ele, normalmente, ele é uma criança que ele
ele é muito amável, sabe? Ele é uma criança assim que ele escuta, então quando ele perde o controle, quando ele não consegue se controlar, quando ele não consegue se entender, sabe? Ele fica muito chateado com isso. E eu vi isso nele. Então o dia já não estava sendo fácil. Então, na hora que ele chegou na escola, eu falei assim: eu não vou buscar o brinquedo. Eu moro do lado da escola, gente, do lado, assim. Atravessou a rua, chegou. E aí eu falei: eu poderia buscar o brinquedo para ele, mas eu não vou buscar para ele aprender. Imediatamente veio esse pensamento. Aí a professora falou: não precisa trazer brinquedo não, eu vou dar um brinquedo meu aqui para ele, tá tudo bem. E na hora eu pensei: poxa, meu filho colabora tanto comigo, ele me ajuda tanto, nós somos tão companheiros, sabe? Ele tá num momento difícil, eu tô chateada, ele tá chateado, não custa nada eu agradar o meu filho nesse momento, um momento difícil dele. Então eu fui lá, levei o brinquedo pra ele. Ele ficou feliz e tal. E à noite, quando ele tinha futebol de noite, depois da aula ainda, ele começou a dar louca. Ela não tava ouvindo o professor e desobedecendo o professor, fazendo confusão. E aí eu falei, o dia dele não tava legal. Até o professor percebeu. Ele falou: poxa, o Luiz Felipe nunca foi assim. O que tá acontecendo, né? E aí o dia, graças a Deus, né, o dia foi finalizando, chegou a noite em casa, tomou banho e tal. Na hora de dormir a gente tem sempre o hábito de conversar. Aqui em casa a gente não assiste televisão à noite. É um momento que a gente tem em família, a gente vai conversar, vai contar histórias. E aí de noite eu falei: filho, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Hoje você ficou muito irritado lá na hora que a gente foi cortar cabelo, depois ficou triste na escola, chegou de noite, não estava escutando o professor. Você não é assim, o que tá acontecendo? E aí ele começou a chorar. Ele falou: eu não sei o que tá acontecendo comigo. E eu esqueci de te contar. Na hora que foi pôr ele na cadeirinha, ele não queria sentar na cadeirinha de jeito nenhum. E na hora que meu marido foi prender ele na cadeirinha, ele acabou batendo a mão assim no rosto do meu marido. E na hora que eu cheguei pra ele de noite, falei: filho, você tava muito nervoso, eu sei que você ficou triste, eu sei que você ficou chateado lá no salão na hora de cortar o cabelo, porque você queria brincar, porque tava legal brincar com o martelo. E você não tava errado, sabe, filho? Aquele local era mesmo pra você brincar. Mas às vezes a gente tem que ajudar o próximo, né? Aquela nenenzinha tava dormindo, a gente podia ter trocado de brinquedo, a gente poderia ter feito alguma outra coisa, o que você acha? Só que aí na hora que eu falei com ele, você tava muito nervoso, e quando a gente tá nervoso, a gente às vezes age sem a gente ver, a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer, às vezes a gente fala coisas que a gente não gostaria de falar, e você, na hora que tava nervoso, você acabou machucando o papai. Na hora que eu falei que ele machucou o papai porque ele tinha batido no rosto do meu marido sem querer, ele tinha passado a mão assim, né? Tentando soltar da cadeirinha. Aí ele desabou a chorar. Eu não vi que eu tinha machucado meu pai. Eu não queria fazer isso. Eu não sei o que estava acontecendo comigo. Aí eu falei: filho, tá tudo bem. É normal sentir raiva. Na hora você tava com raiva, a gente só precisa saber lidar com ela, sabe por quê? Porque senão a gente vai machucar as pessoas, senão a gente vai falar coisas que as pessoas vão ficar tristes, vai ferir as pessoas. Então, nesse momento, eu ensinei o meu filho a lidar com o sentimento dele, sabe? E tudo isso começou porque eu quis agradar a menina do salão, né? Eu quis ser uma pessoa agradadora, sabe, gente? E o que acontece? Isso é uma coisa muito delicada, porque a gente precisa ter autonomia, a gente precisa ensinar os nossos filhos a serem pessoas autônomas, sabe? Serem responsáveis pelos seus sentimentos, pelas ideias, pelos princípios que eles acreditam que são verdadeiros, e eles têm que agir baseado nisso, não voltado, não querendo só agradar o outro, preocupado com o que o outro vai pensar. Nesse momento eu gerei todo esse conflito dentro da minha casa, porque eu quis agradar, porque eu fiquei preocupada com o que a menina ia pensar de mim, o que o outro vai pensar de mim. Será que você não tem corrigido o seu filho, tem batido no seu filho, tem gritado com o seu filho, porque você está preocupado com o que o outro vai pensar? Vamos pensar, pensa, se você estivesse sozinha dentro de casa com o seu filho, você agiria desse jeito? Você faria isso? Sem ninguém olhando? Ou você iria agir diferente? Então, gente, vamos ser pessoas agradáveis e não agradadores. Vamos ensinar os nossos filhos a serem pessoas agradáveis, amáveis e não agradadores.
Combinado, gente? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Não se esqueça, compartilha para o maior número de pessoas o nosso vídeo Mãe na Prática. Beijo! Tchau!